Agora, em relação, eu vou voltar numa história do silêncio do presidente Jair Bolsonaro. O senhor acha que o presidente da República possa ser responsabilizado por esses atos? Como é que o senhor vê a responsabilidade? Porque nessa fala do ministro do TCU, ele cita o nome de Bolsonaro, né? Presidente Bolsonaro em silêncio. É possível fazer alguma ligação com o presidente Jair Bolsonaro? Ele tem alguma responsabilidade, professor? Precisa investigar. O problema é que o governo Bolsonaro foi muito pouco investigado em relação ao que deveria. Essa é a realidade, né? Mas precisa investigar. E a investigação, se fizer com eficiência, eu tenho 36 anos de exercício da advocacia, se fizer com eficiência, descobrem, né? Então, eu acho que tem que investigar, porque isso é crime. Você planejar e começar a preparar, realizar atos preparatórios de golpe é crime e é crime grave, né? Então, isso precisa ser investigado. Agora, se o presidente. A nome do presidente foi ventilado nessa fala espontânea do ministro do TCU, né, e posta a público numa rede social. É preciso investigar, verificar. É isso. Bom, professor, agradeço a sua participação ao vivo aqui conosco. Muito obrigada aqui pela sua Eu aula, até agradeço. para a gente entender um pouco mais. Me deixou preocupada, vou te dizer que fiquei preocupada, eu tava mais tranquila, porque tem gente falando, não, é só um bando de malucos e tudo mais, o senhor falou, não, não é bem isso, né? Não é um bando de Lula, malucos. o Léo e Professor, o Joel, que são grandes também pensadores, eu acompanho ambos, né? Eles sabem que nós, de ciências humanas, nós temos um problema. A gente é muito melhor em necrópsia do que em biópsia, né? uhum. A gente só tem um sítio empírico possível de verificar essas coisas, que é na história. E a história mostra esses movimentos de extrema-direita, populistas, quando ascenderam ao poder, nunca estavam divorciados de uma parte da elite. Uma parte da elite, e vamos falar militar, econômico, político, intelectual, sempre apoia e serve de subsídio. Então, não vamos achar que é só um bando de malucos. Não é, não. É equívoco esse tipo de análise, a meu ver. O que eu acho que seria desastroso para o Brasil? Conseguirem emplacar uma PEC que libera próximo de 200 bilhões de reais pelos próximos 4 anos. Isso aí tornaria qualquer ideia de âncora fiscal, de controle de gastos, algo para inglês ver, né? Está dizendo, tá, a gente vai manter formalmente uma regra, mas na prática a gente vai violar ela em centenas de bilhões de reais, não só no ano que vem, que realmente exige ajustes, mas pelos próximos 4 anos, sendo que a gente nem sabe qual vai ser a situação do Brasil daqui a 4 anos, para dizer que precisa ou não precisa violar nessa magnitude. Então, se conseguirem isso, vai ser muito difícil convencer qualquer pessoa, qualquer investidor, qualquer um que observe o Brasil, de que há qualquer comprometimento do governo brasileiro com uma responsabilidade fiscal mínima, sabe? Qualquer comprometimento do governo brasileiro com, por exemplo, melhorar a qualidade, a eficiência da sua política social. Porque daí vai ter dinheiro sobrando para fazer o que quiser, para gastar no que quiser, e daí é que a gente não vai ver melhora nenhuma, pelo contrário, vamos ver uma piora radical da situação da dívida no país com uma trajetória explosiva. O que alguns ultra restritivos, fiscalistas também defendem, e que eu não sei, eu também não acho que é necessário, seria o outro extremo, quer dizer, não, ano que vem se comporte apenas com o teto de gastos e mostre desde o início de que dá para fazer tudo cortando gastos ali. Embora até fosse, seria interessante se o governo conseguisse realmente fazer isso, de fato, o Brasil está numa situação delicada socialmente, a gente tem promessas, que não eram só do Lula, eram do Lula e do Bolsonaro sobre o ano que vem, que precisam minimamente ser cumpridas e que seria muito difícil você não fazer nada ou realmente cortar na carne de uma forma que pode até ter um prejuízo econômico se você cortar de forma profunda demais. Então, o que me parece ser um equilíbrio plenamente aceitável, um equilíbrio político? É dizer, olha, no ano que vem, sim, vamos ter algumas despesas além do teto. Vamos precisar de alguma verba assim para garantir o auxílio de 600, né? Para garantir um aumento real do salário mínimo, outra coisa que foi muito enfatizada também, que vai fazer diferença para milhões de pessoas, mas e que, ao mesmo tempo, essa tolerância maior do ano que vem, então, ou seja, furar o teto num montante, eu imagino que por volta de 100 bilhões, talvez um pouco menos do que isso, para o ano que vem, e que no ano que vem, no novo governo, será discutida uma revisão do teto de gastos. Não adianta você ter um teto de gastos se todo ano o governo inventa um motivo para furar. O governo Bolsonaro fez isso nos 2 últimos anos, né? Nesse ano que a gente está agora, o motivo foi a eleição, mas enfim, conseguiu furar o teto, a hora que quis.
O governo Lula, provavelmente, passando uma PEC dessa de transição, já vai entrar também com o teto sendo violado. É o momento do Brasil inteiro sentar na mesa e dizer, tá, essa regra aqui estava restritiva demais, não está dando conta. Qual outra regra a gente consegue estabelecer que vá ser cumprida daqui para frente? Então, Fabiola, a gente está com um problema que é o seguinte: a gente está com aperte cintos, o presidente sumiu. Não é que ele sumiu, ele está tramando o golpe, né? Como a gente bem sabe, mas para desmatadores, grileiros de terra, pecuaristas, tudo isso mais, e garimpeiros, é ótimo que o presidente siga a política dele, que é a política do façam o que quiser. Agora, na questão da saúde, não tem jeito, né? A questão da saúde, seria importante o presidente da República, o ministro da Saúde, todo mundo tomar pé da situação e pressionar para garantir, né, o abastecimento de vacinas, não só para pessoas, para bebês, né, porque chegou uma quantidade muito pequena, com prioridade para quem tem comorbidade, mas não para o grosso das crianças, e vamos botar que morreram centenas de crianças por Covid desde o início, aquela historinha do presidente de que criança não morre por Covid é mentira, né? Agora, tem um outro ponto também, Fabiola, que era para a gente estar distribuindo vacina bivalente já. A gente está sendo contaminado com subvariantes da Ômicron. E essas subvariantes da Ômicron tem vacina no exterior que soma a vacina que a gente já tomava com vacina para essas novas cepas, para essas novas subvariantes. O pessoal nos Estados Unidos está sendo vacinado para isso. No Brasil, não, porque o Brasil ainda está em passo de tartaruga nesse processo. E aí o que acontece? Essa falta de comando, essa falta de organização por parte do governo Bolsonaro está fazendo o quê? Com que a pandemia, né, o número de casos volte a subir, volte a crescer. Estamos vivendo uma nova onda da pandemia. O número de mortes, é claro, que como tem colocado o professor Gonçalo Vecina, a professora Rosana Richman, a Natália Pasternak, deve ser menor, porque a quantidade de pessoas vacinadas é muito maior, né? A gente teve uma vacinação em peso graças ao sistema de saúde, graças ao estado de São Paulo, que comprou vacina inicialmente, né, pressionando o governo federal, mas ainda assim, tem muita gente ficando doente, as ambulatórios já estão sendo pressionados, os hospitais já estão sendo pressionados. Então, o governo brasileiro de hoje, porque o governo Bolsonaro parece que acabou, mas não acabou. O governo Bolsonaro tinha que se mexer para garantir, e isso para garantir o controle, o combate à Covid. É claro que eu não estou sendo ingênuo, gente, eu estou cobrando, mas eu sei que ele não vai fazer, porque ele não fez levando a 700 mil mortes, por que ele vai fazer agora, não é mesmo? Só que o governo de transição também tem que fazer isso, porque a partir do 1º de janeiro, daqui a 40 dias, é eles que vão assumir a bucha. Aí a pancada vai deixar de ser do Jair e vai ser do Luiz, né? Então, eles vão ter que... Qual?